irmã, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gisel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Canal feito especialmente para você, para abençoar a sua vida com subsídios históricos, teológicos, das lições bíblicas. E neste caso, as lições bíblicas do jovem. Estaremos estudando no dia de hoje a lição de número 3, o milagre nas bodas de Caná. Então Jesus opera o seu primeiro milagre num casamento. E o ministério de Jesus começa com o milagre. Por isso que ele é chamado o homem dos milagres. E nesta terceira lição estudaremos a importância deste milagre e muitas lições provenientes dos relatos de João com este acontecimento precioso nos dias atuais. Texto do dia. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. João 2:11. Então nós vamos ver no primeiro tópico o objetivo dos milagres. O objetivo dos milagres no Evangelho de João. Um evangelho singular. Dos 4 evangelhos, João é um evangelho singular. Por quê? Porque enquanto Mateus escreve para os judeus, apresentando a Jesus Cristo como rei, porque os judeus buscavam um rei. Todavia eles esperavam um Messias que viesse montado a cavalo para libertar Israel, que estava sob a escravidão de Roma. E sobre a escravidão de Roma, Israel sofreu danosamente, sendo afetado na sua saúde, não tinham saúde pública, por isso que as pessoas viviam com doenças, e as doenças naquele período eram as lepras e diversas outras doenças, cegueira, surdez, mudez, paralisia, e eram inúmeras as pessoas que sofriam dessas consequências, porque nós vemos os evangelhos falando que se fosse, o próprio evangelho de João dizendo, se fosse relatar todos os casos, os milagres que Jesus operou, não haveria livro naquele período para registrar todos os casos. E também, quando os livros contam que João e Paulo, o lenço e a sombra deles curavam as pessoas das enfermidades, é porque não havia possibilidade deles impor as mãos em cada um que estava precisando de um milagre, de uma cura. Eram inúmeras pessoas, eram multidões. Então, para facilitar o trabalho dos discípulos, eles colocavam pessoas nas ruas, na direita e na esquerda, e eles passavam no meio. E a sombra de Pedro, onde passavam, iam provocando a cura nas pessoas através do poder de Deus. E aonde Paulo não conseguia alcançar para orar com imposição na vida das pessoas, ele mandava os seus lenços para que fosse colocado sobre os enfermos. Então eram inúmeras pessoas que viviam nessa situação. E então no período de Cristo eles não tinham saúde, não tinham comida, não tinham trabalho. Por isso que nós vemos em dias de semanas 5.000 pessoas, 20.000 pessoas reunidas em busca de Cristo por alimentos, porque Cristo fazia a multiplicação dos pães, dos peixes e diversos outros acontecimentos. Agora João ele não está destacando isso. João está destacando a divindade de Cristo. Ele mostra, já começa nos primeiros versículos dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele está falando de Cristo. Quando ele diz, todas as coisas foram feitas por ele. Ele quem? Jesus. Então ele já destaca o lado divino de Jesus. Enquanto Mateus destaca o lado sacerdotal de Cristo, apresentando Cristo como um rei para os judeus. Marcos já apresenta ele como servo, ele servindo. Lucas apresenta ele como um homem perfeito. E diversos relatos diz isso, até a esposa de Pilato, esse homem é perfeito. E até o sacerdote na morte de Cristo, realmente esse homem era justo. João está apresentando por sua vez a divindade, mostrando, provando que Jesus é Deus. Não provando, mas relatando os fatos de que ele é Deus, só Deus pode fazer esses milagres que tu fazes. Então Jesus ele está apresentado muito bem com esse evangelho singular. Os 7 sinais, a expressão sinais é utilizada por João como um claro significado de milagres. É emblemático que o apóstolo do amor relate apenas 7, formando uma seção em seu evangelho que é comumente denominado pelos estudiosos como o livro dos sinais. Na tipologia bíblica e para os judeus, o número 7 transmite a ideia de completude e totalidade. Então o João ele sempre está relacionado com os 7 sinais, né? Tem muitos 7 no livro de João, porque o 7 na numerologia bíblica e para os judeus é o número da perfeição.
Em 6 dias criou o Senhor o céu e a terra, e o sétimo ele descansou. Então nós temos 7 castiçais de ouro, vários setes relacionados na Bíblia como a perfeição. E os judeus entendiam muito bem quando João expunha o seu evangelho, destacando o número 7, como se fosse o número de Deus, a numerologia bíblica. O objetivo dos sinais no Evangelho de João, conforme já foi mencionado em lições anteriores, os milagres e os sinais possuem objetivos que perpassam e satisfazem o socorro do aflito, glorificam a Deus e chegam ao cerne do seu propósito, que é levar as pessoas a crerem que Jesus é o Cristo. O objetivo dos sinais, eu já disse em lições passadas, em videoaulas passadas, que não é para a fama de quem propaga o sinal, para quem é usado nos dons de curar, mas simplesmente para levar a pessoa a crer em Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz assim: estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome. Aos que crerem e em meu nome. Então os sinais, eles vão levar a fé de uma pessoa. Os sinais vão canalizar a crença dessa pessoa para Cristo. Porque o ser humano, ele não faz sinais, não faz milagres. Os milagres são algo sobrenatural. Os médicos não têm condições de explicar o que é milagre, nem a ciência. Por isso esse conflito entre a ciência e a fé. Mas Deus, Ele é quem faz os milagres. Então, se é Ele quem faz os milagres, o propósito dos milagres é levar as pessoas a crerem em Cristo Jesus. Crerem em Deus e entregarem sua vida para servi-lo com fidelidade. Jesus e a vida social. Jesus e sua vida social. É sabido que, entre outras coisas, cabia ao discípulo seguir o modelo de vida do seu mestre. Nesse sentido, Jesus é a referência absoluta de todos que propuseram a servi-lo. Então nós observamos que Jesus tinha uma vida social normal. Ele ia a casamentos, ele ia a festas, a festa dos tabernáculos, que era uma festa comum na comunidade de Israel. Então ele leva uma vida social normal, ele não está alheio. Porque tem muitas pessoas que acham que a vida do cristão ela é uma vida separada. Você deve se separar, criar muros de separação da sociedade, do trabalho, das pessoas que não fazem parte da comunidade evangélica. Jesus é totalmente diferente. Ele foi brilhar aonde chamavam ele. Na casa do cobrador de impostos, chamou ele para um jantar, lá estava Jesus. E aproveitava para falar da salvação, do amor de Deus. Nicodemos, que era uma das pessoas públicas da época, chamou Cristo em particular. Ele foi atender a Nicodemos. Na Caná da Galileia, um casamento, ele foi atender um convite. E ali foi o primeiro milagre que ele opera em Caná, as bodas de Caná. Então ele faz os milagres. Então Cristo está presente na sociedade. A vida social de Cristo era normal. As reuniões, nós vemos ele no templo, nós vemos ele nas praças, nós vemos ele no monte. Jesus levando uma vida social normal. A nossa vida social deve ser íntegra como a de Cristo, presente, brilhando, sendo destaque. Esse é o objetivo. Então a vida social de Jesus é um exemplo para a nossa vida. Não devemos fazer separação e nem misturar também. Não significa que nós devemos aceitar e fazer as práticas que a sociedade faz, que são contrárias aos princípios bíblicos. O casamento valorizado pelo mestre. A prova de que Jesus tinha vida social é que João registra o importante fato de que o seu primeiro milagre se deu justamente em uma festa de casamento. Acontece que se Jesus não valorizasse o casamento, ele não teria ido. Mas como é estabelecido pelos princípios da lei do Senhor, ele quem criou o homem e mulher e deixará o seu varão, o seu pai e sua mãe se unirá à sua esposa, o casamento é estabelecido por Deus. Então nós vemos Cristo valorizando o casamento, indo para uma festa de casamento e ainda operando milagres para que o casamento acontecesse de uma forma normal, perfeita e satisfatória para as pessoas. Então nós vemos o apoio de Cristo ao casamento, o apoio das Escrituras ao casamento. É totalmente diferente do que a sociedade moderna hoje coloca, a desvalorização do casamento. E dizendo que o casamento hoje não é mais necessário, o amor livre sim, os relacionamentos comuns, com um, com dois, com três, com diversos, com hétero, com homo, com bi, é que é o normal. Mas deixem eles pregarem o que eles entendem, mas desde que nos deixem falar a verdade que cremos, que é a verdade do Evangelho, e explicar esses relatos biblicamente. Então não há em Jesus Cristo contradição nenhuma, nem na vida social e nem na desvalorização do casamento, mas simplesmente a presença dele honrando e ainda fazendo milagres é justa e boa para o casamento e para o nosso entendimento do que é o casamento nos dias atuais. A diferença ministerial entre Jesus e João Batista. A diferença na dinâmica de interação social entre Jesus e João Batista
é marcante enquanto o primeiro imiscui-se das relações interpessoais. O segundo vivia no deserto. Na verdade, algumas pessoas usam, né, o que João Batista vivia no deserto, separado da sociedade, separado do mundo, vivendo uma vida de castidade e etc. E querem trazer esse exemplo. Mas João Batista está representando o Antigo Testamento. O ministério de João Batista está relacionado ao Antigo Testamento. De Jesus é uma nova era. A graça de Deus. É um novo ministério, uma nova época e uma nova proposta. Então, e Jesus foi totalmente diferente. Ele é o maior exemplo de mestre, o maior exemplo de milagre, de honestidade, de cuidado, de vivência em sociedade. Então o exemplo de Cristo é o melhor. Vamos seguir o exemplo de Cristo, que é melhor. Ele foi o exemplo de todos, né, como Cristo. Terceiro tópico, o significado do milagre da transformação da água em vinho. Fazem tudo quanto ele vos disser. João registra que, estando o mestre acompanhado de sua mãe e dos seus discípulos, realizaram-se umas bodas em Caná da Galileia. Eles foram convidados. Entretanto, algo embaraçoso ocorreu. O vinho que era servido na festa acabou. Uma vez que a festa de casamento podia ser prolongada por até uma semana. Então aqui é fazer tudo quanto ele vos disser. Tem algo nas entrelinhas aqui. Enquanto Cristo, a vontade dele permanece. A Bíblia diz assim: tudo quanto pedirmos ao Pai, crendo receberei. Agora, o outro versículo de João vai dizer: segundo a sua vontade, ele nos ouve. A vontade de Cristo é essa, que nenhuma alma se perca. A vontade de Cristo é essa, que venhamos obedecer a sua palavra. A vontade de Cristo é essa, que vamos pregar, ide por todo mundo, pregar o Evangelho. A mensagem de Cristo é essa, que as pessoas ouçam, que sejamos o exemplo, que explicamos, que compartilhamos a comunhão, a graça, o amor, a alegria e a esperança que temos, compartilhamos com as pessoas. Esta é a vontade de Deus. Então, e Ele tem muito a nos dizer. Então vamos ouvir a voz de Cristo e praticá-la, que a nossa vida será melhor. O milagre. A narrativa diz que tão logo o mestre Sala provou da água, trazida pelos empregados, chamou o esposo e em tom de surpresa disse ele: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Mostrando que Jesus ele tem coisa boa. Né? Tudo que Jesus fez, Deus em si, ele viu que era muito bom. No Antigo Testamento, Deus fez isso e aquilo e isso que era muito bom. Então, tudo que ele fez, a obra de Cristo é boa e perfeita e agradável. Assim também como seus milagres é bom para a humanidade. A salvação é bom para a alma. A obediência é bom para o Espírito. E tudo quanto ele tem para nos oferecer é algo muito bom. Então, a gente poderia continuar falando sobre os milagres aqui, mas você já dispõe da lição, é simplesmente um norte para te conduzir para uma boa aula com subsídios melhores para você. O significado do milagre. O apóstolo do amor revela que dessa forma Jesus iniciou os seus sinais e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Uma leitura ligeira do texto deixa escapar importantes detalhes que lançam luz em seu significado. O versículo 6 diz que no local havia 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. A religião oficial de Israel possuía muitos ritos que se fundamentavam não na lei, mas na tradição dos anciãos, sendo um deles o hábito de levar-se com finalidades ritualísticas e não simplesmente higiênicas. Então Jesus aproveita para falar dos relatos da purificação exterior e também interior, porque os judeus valorizavam muito o ritual, o que estava exposto, o material. Mas Cristo queria falar da alma, das pazes internas, purificar a alma, purificar o espírito através da palavra, através da santificação, da separação. Muito mais importante. Então as lições são muito profundas aqui nesse versículo. O professor e a professora pode utilizar para levar os nossos jovens a pensar em algo superior, que é a questão da alma e do espírito. E posterior, o corpo também, que é importante e deve ser santificado. Portanto, meu professor e minha professora, que Deus em Cristo te abençoe, que você tenha uma boa aula e te espero até as próximas videoaulas aqui para ajudar, para que o Espírito Santo te conduza nessa chamada de auxiliar a nossa juventude. Deus em Cristo te abençoe.